Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o 30º domingo do tempo comum, ano B, São Marcos, nosso 50º encontro. Jesus, em 3 momentos, em sua subida para Jerusalém, anuncia sua paixão, morte e ressurreição. No Evangelho de São Marcos, a partir do capítulo 8, 27, Jesus está a caminho, preparando os discípulos para aquilo que irá acontecer em Jerusalém. E preparando os discípulos para a missão após sua ascensão. Jesus é o Messias sofredor e oferece livremente a sua vida na cruz para a nossa redenção. Os discípulos não compreendem Jesus. Só mesmo depois da ressurreição é que eles terão bem claro quem é Jesus e o tipo de Messias que ele é. No Evangelho de hoje, diante da incompreensão dos discípulos, nos faz ver a verdadeira imagem do discípulo a partir do cego Bartimeu, que, ao poder ver Jesus, o segue pelo caminho, isto é, até Jerusalém e a cruz. Deus que salva seu povo na história do Antigo Testamento, encontramos no profeta Jeremias, a primeira leitura, que é um texto do pós-exílio da Babilônia. E também vamos encontrar no Salmo responsorial. Jesus, então, é o novo sumo sacerdote da história. Esse Deus que salva seu povo no Antigo Testamento é o Deus que salva por meio de Jesus no Novo Testamento, na cruz, no único sacrifício de si mesmo, oferecido a Deus Pai. A antífona de entrada é tirada do Salmo 104, 105, versículos 13 e 4. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. Iniciaremos estes versículos com alguns imperativos. São exortações. Exulte, procurai, buscai. Trata-se, então, dessa exortação, onde a igreja orante, em Eucaristia, celebrando o mistério da nossa salvação em Cristo, é chamada em liturgia a exultar, a procurar a Deus e a buscá-la com todo o coração, com toda a vida. A primeira leitura é tirada do profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo 7 a 9. Nessa passagem, Jeremias fala do novo êxodo e convida à alegria ao retornar à terra prometida depois de longo exílio na Babilônia. A passagem de libertação do êxodo é uma saída da escravidão à liberdade. Na experiência da caminhada se experimenta o amor divino por seu povo. Esse amor divino que perdoa o pecado do povo. Nesta passagem encontramos imperativos exortativos de Deus mandando o seu povo para o retorno e a reconstrução na terra prometida, reconstrução de Jerusalém e do templo. É tempo de luta, de ânimo, muito trabalho. Tem de ser feito para reconstruir tudo aquilo que está em escombros. Então diz, exultai, aclamai, tocai, cantai e dizei.
Este convite é importante para se viver este momento na história de Judá, momento de volta à terra prometida. Exultai de alegria por Jacó, isto é, Israel. Aclamai. Israel é a primeira das nações eleita por Javé Deus. Se deve então celebrar tudo isso na liturgia, tocai e cantai. De proclamar, anunciar os feitos de Javé, que perdoou e libertou seu povo, dizei. A súplica, salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Deus é o único agente da salvação, que ama seu povo. Este povo que ficou pequeno no exílio, muitos morreram, muitos foram dispersos pelo mundo. A resposta de Javé é a garantia de que ele realiza tudo isso em favor do seu povo. O quê? Ele diz, eu os trarei do país do norte, isto é, da Babilônia. Eu os reunirei da extremidade da terra. Lembrando que a Síria destruiu o reino do norte em 722, espalhando o povo de Israel no mundo dominado, na época em que a Síria dominava. A Síria depois será destruída pela Babilônia. Os refugiados que voltam à terra são os que sofreram as dores da escravidão, aqui simbolizado pelos cegos e aleijados. Mas não precisa desesperar. As mulheres parturientes darão garantia de novos nascimentos, o crescimento do povo eleito. Todos retornam para Judá. O sofrimento da caminhada de retorno entre lágrimas, Deus os receberá em orações no monte do templo, que agora não é a aridez do exílio, mas o lugar onde jorra leite e mel, onde há torrentes de água, caminhos retos. Aqui se fala da observância da Torá, onde a observância não permitirá que o povo tropece. Deus é o Pai que zela pelo seu filho, isto é, Jacó. Efraim, uma tribo do reino do norte, era também referência quando se dizia do reino do norte, Israel, reino de Israel. Deus perdoa seu povo, isto é, para nós, ele perdoa em Cristo Jesus. Quer nos participar da alegria, para nós na Eucaristia. Somos chamados a cantar e tocar ao Deus que liberta de toda escravidão, para nós em Cristo Jesus. Salmo responsorial, Salmo 125, 126. Este salmo canta a gratidão a Deus pela nação restaurada. É do tempo do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 3. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Deus que libertou seu povo da servidão da Babilônia e fez seu povo retornar à terra prometida, fez reconstruir tudo que foi destruído, realizou maravilhas por seu povo. Em razão disso, em ação de graças, no templo, se deve celebrar esta alegria da libertação. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 até 2a-b. Quando o Senhor reconduzir nossos cativos, se refere à saída da Babilônia. Deus, como no Êxodo, caminha com seu povo no caminho de libertação. A realidade foi tão impressionante que o salmista diz, parecíamos sonhar. Diante disto, resta a alegria na liturgia e cantar tudo aquilo que Deus realizou por seu povo. A segunda estrofe é tirada dos versículos 2cd até o versículo 3. Os outros povos reconhecem a ação libertadora que Deus realizou em favor de seu povo. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. E o povo de Israel reconhece e proclame como verdade que Javé realizou
em favor do povo eleito. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, né? Então se deve exaltar de alegria. Terceira estrofe, tirada dos versículos 4 e 5. Que Deus abençoe seu povo e mude sua sorte, transformando totalmente no deserto, e nesse deserto surjam torrentes para aliviar a sede do povo em caminho. Pois a alegria da colheita une a todos, fazendo com que o celeiro manifeste a alegria daquilo que foi semeado, plantado e agora colhido. Trabalho árduo a lançar as sementes, Deus dará, então, fertilidade, não haverá mais fome, e a alegria da colheita mostrará, revelará o amor que Deus tem para seu povo. Eles não vão passar mais fome. A quarta estrofe é tirada do versículo 6. O sacrifício de semear a semente entre lágrimas e tristezas se torna a alegria de unir os feixes com cantos de festa. Israel, foi espalhado como sementes, como também Judá foi então espalhado no reino da Babilônia. Agora eles são reunidos na terra prometida. A colheita, unidade do povo, é bondade divina que perdoa o pecado. A segunda leitura é tirada do livro dos Hebreus, capítulo 5, do versículo de 1 a 6. Aqui o autor trata da diferença entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio de Jesus, o sumo eterno sacerdote. No Antigo Testamento, o sacerdote era tirado do meio dos homens, da tribo de Levi, descendentes também de Arão, e colocados para celebrar em favor dos homens, o intermediário, o mediador entre Deus e os homens. Na sua função, o sacerdócio antigo oferecia no templo dons e sacrifícios pelos pecados, não só pelo do povo, mas também pelo pecado do sacerdote. O sacerdote do Antigo Testamento, agindo assim em sua função, sabe ter compaixão daqueles que estão na ignorância, no erro, visto que ele também, o sacerdote do Antigo Testamento, está cercado de fraqueza. Só pode ser sacerdote do Antigo Testamento quem for da tribo de Levi. São chamados a exercer este cargo como Arão. Jesus não era da tribo de Levi, sacerdotal. Jesus era da tribo de Judá, onde não existe sacerdote. O sacerdócio de Cristo é de uma outra dimensão. Cristo não se atribui a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, como era aqueles da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Mas ele se tornou o sumo sacerdote em 3 realidades. Primeiro, no mistério da cruz, quando aquele que não tinha pecado se ofereceu a si mesmo, como oferta agradável a Deus, ele se tornou então a vítima, o cordeiro. Segundo, quando Jesus, sendo filho de Deus, se fez homem verdadeiro e unindo, então, a Deus, recebe, então, a parte revelada no Salmo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Terceiro, o sacerdócio de Jesus não vem de Arão, nem de Levi, mas de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, ofereceu vinho e pão a Deus e abençoou Abraão. O sacerdócio de Cristo tem sua origem em Melquisedeque, que não era filho de Levi. Segundo a carta dos Hebreus, Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípios de seus dias, nem fim da sua vida. Não é assemelhado, mas é assemelhado ao Filho de Deus. Então, Melquisedeque é assemelhado ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, versículo 2 a 3. Naquela passagem onde Abraão recebe a bênção de Melquisedeque,
se diz que a tribo de Levi, que ainda estava em Abraão, ainda não existia o sacerdócio levítico, então Levi, que ainda vivia em Abraão, né, também foi abençoado por Melquisedeque. Então, o sacerdote Melquisedeque é anterior e superior ao Levítico. Jesus, então, neste momento, né, é a vítima que se oferece ao Pai. Ele é o sacerdote, uma nova era, uma nova ordem, mas no sacerdócio de Melquisedeque, não levítico. O Evangelho tirado de São Marcos, capítulo 10, versículo 46 e 52. O cego Bartimeu, filho de Timeu, é um cego no caminho, que enxergou e seguiu Jesus. À beira do caminho, um cego pede misericórdia. Ele não tem poder, necessita de ajuda. Todos passam por ele, mas não o escutam. Não ouvem a voz do cego, mas até mesmo se incomodam com ele, quando na sua persistência ele clama por Jesus. A indiferença com que a multidão tem para com aquele que está à beira do caminho mostra o sinal de que aqueles que estão no caminho, inclusive os discípulos, não são capazes de perceber que na beira do caminho existe alguém que suplica misericórdia. Este cego era o mendigo de Jericó. Enquanto Tiago e João queriam sentar-se na glória do reino, um desejo insaciável de domínio, Bartimeu, sentado à beira do caminho, não vê, mas escuta. Está à procura de compaixão e clama a Jesus por 2 vezes em sua angústia, para ser ouvido por ele. Clama, filho de Davi. Não lhe importa dinheiro, nem busca de poder, como os apóstolos. Ele está marginalizado, à beira do caminho, na saída de Jericó. Ele sabe, tem certeza de que Jesus é o Filho de Deus e que seu messianismo expressa misericórdia. Existem aqueles que manipulam a mensagem do reino, né? Isto é, querendo cooptar Jesus, agem como guardas-costas que se colocam de intermediários entre o bem e o mal. E são eles que querem calar o cego. Jesus rompe essa proteção dos homens que querem controlá-lo, para que, no caso, Jesus não possa agir. Querem impedir que o cego também grite. O cego não quer poder, quer somente ver e viver em plenitude. Jesus descobre a fé do cego e lhe dará ouvidos. Jesus então irá dizer ao cego, levanta-te, seja feita conforme a tua fé. Jesus irá dar ao cego a visão dizendo, caminha, seja você mesmo, não siga mais atado à beira do caminho. Jesus não lhe diz, curei-te, mas diz, vai, que se levante, foi tua fé que te salvou. O cego que ouviu falar de Jesus reconhece Jesus Messias misericordioso. O cego sabe algo que a maioria dos discípulos não entenderam. Jesus é filho de Davi, porque é misericordioso. E Jesus pode curá-lo por meio da fé. Ele não terá o êxito militar, nem terá tronos. Ao reconhecer necessitado, o cego quer ajuda, ele só quer isso, que Jesus o atenda e tenha misericórdia dele. Enquanto alguns querem manipular Jesus para alcançar poder, o cego se põe nas mãos de Jesus. Assim, diferente dos apóstolos que caminhavam com Jesus, supunham que conheciam Jesus
e por isso não pedem ajuda a Jesus. O cego se comporta de modo diferente e com fé. O cego de Jericó é exemplo do discípulo, do fiel libertado, daquele que só quer seguir Jesus no caminho para Jerusalém. Não está querendo poder, nem luta pelo poder. Ele prontamente, ao enxergar, seguia Jesus pelo caminho. Isto é, se tornou, de fato, discípulo consciente, verdadeiro, conhecendo o Jesus, né? Conhecendo Jesus e a sua messianidade, o Cristo que ele é. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 20, também Salmo 19, versículo 6. 20, versão hebraica, 19, versão grego-latina. A igreja comungante diz: nós nos alegraremos na nossa salvação, e no nome de nosso Deus exultaremos. Este salmo é uma prece de vitória do rei e é do pós-exílio da Babilônia. Ao comungar Jesus, a igreja se alegra na salvação, essa salvação que foi dada e está presente na Eucaristia, o próprio Jesus. E exulta em Deus Salvador, que nos deu seu Filho por nós e para a nossa salvação. Esta é a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.